deixar algumas palavras com os irmãos sobre o capítulo 6 de Daniel. Abra sua Bíblia aí no capítulo 6 de Daniel. Esse é um momento muito especial. Deixe para ver o Facebook depois do culto. Eu sempre peço ao povo do Face que põe todas as notícias novas depois do culto. Aí que o seu irmão for abrir, vai ver só notícia velha, que já leu. Então vai perder seu tempo e vai perder a mensagem. Então só olhe depois do culto. E depois também, quando você olha no Facebook, no culto, você corre o risco da igreja ser arrebatada e você ficar. Então não faça isso não. Tá? Essa é uma hora da palavra do Senhor para o seu coração. Eu fui pregar numa igreja, mas o que tinha do povo vendo o Facebook não estava escrito. Eu quase mudei o meu sermão para o título de Facebook, porque é o que todo mundo estava vendo. Ninguém estava presente na igreja. É um mal hoje em dia, uma coisa tremenda, mas é um bem. Que a gente é abençoado ter o telefone. Todo mundo é abençoado ter esse telefone na mão. Mas como toma o nosso tempo, irmãos? Você senta ali no sofá, às vezes eu vejo a Margarida, senta, fica olhando uma coisinha outra, quando a gente vê, já passou 1 hora, 1h30. E você passa 1 hora, 1h30, 2 horas no telefone, brincando. E lendo só bobagem, que depois já não lembra nada do que leu. Mas é mania. Mas a gente não pode esquecer uma coisa. Pergunte a você mesmo, quanto tempo você gasta lendo no telefone? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? E orando? Não esqueça de ler só a palavra de Deus. Não esqueça de orar. Não esqueça de crescer espiritualmente. Porque, meus irmãos, nós estamos enfrentando dias terríveis. Olha, cada dia a gente abre, a gente fica espantado de ver. Mas as ameaças, aí está aí a Rússia ameaçando, aí vem essa guerra da Ucrânia, envolve os Estados Unidos, envolve as outras potências, envolve toda a Europa. E aí a gente está aqui, que não estamos seguindo nada, a gente pensa que está tudo numa boa. Não está não, irmãos. A situação está muito delicada por toda parte. Toda parte. E nós temos que orar e pedir a Deus que nos proteja, que nos abençoe, que tome conta deste mundo. Uma guerra nuclear levaria todos nós. Chegaríamos todos mais cedo no céu. Todos nós. Ninguém sobreviveria por causa da nuvem de radiação. Seria uma catástrofe geral, e Deus sabe disso. Agora, Jesus avisou que nos fins, e nós estamos caminhando para os fins, não sei quando será, Jesus avisou. Levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, haverá peste, terremotos. Jesus avisou. Tudo isso vai acontecer. E não vai acontecer tudo de uma vez, não. Vai acontecendo. O irmão vê, nós tivemos e temos tido terremotos ultimamente num número maior, numa escala que nunca se viu e ouviu falar. Coisa incrível. Agora há pouco teve lá, aí na Turquia, e acabou com mais de 20 mil pessoas perderam a vida. Então, são coisas que a gente está vendo acontecer e que perguntamos a nós, mas por que tudo isso aí? A Bíblia disse que nos finais dos tempos haveria a promiscuidade, chegaria a um ponto terrível. Hoje em dia, praia de nudismo, filme, porcaria, que a gente vê por tudo aí, isso já está se tornando quase que rotineiro. Mas não chegou lá ainda. Sabe por quê? Porque Jesus diz, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Então, a coisa vai chegar no seu ápice. É um escândalo ver o que está acontecendo hoje. Mas o pior escândalo é ver como os políticos, aqui em toda parte, têm levado as crianças, doutrinando as crianças desde cedo para o mal. Irmãos, é impressionante. A gente pensa assim, o Brasil é um país conservador, mas as escolas não são tão conservadoras assim.
Os irmãos têm acompanhado, sabe como é que é? Tem que orar pelos filhos? Opa! Colocar cada um diante de Deus? Opa! Conversar com eles, o que foi que você ouviu hoje na escola? Claro. Por quê? Porque cabe a mim, cabe ao irmão, ensinar os nossos filhos. Ensina o menino no caminho em que ele deve andar, até envelhecer. Ele não vai se desviar do ensinamento que você deu. Pode se desviar, mas não do ensinamento que você deu. Então, é obrigação nossa como crentes ensinar os nossos filhos. Agora você pode chamar ele pertinho, contar uma história da Bíblia. Daqui a pouco, quando ele esquecer, ele vem aqui ouvir a história da Bíblia. Não, mamãe, eu vou ouvir na igreja. Não vai saber, não. Aproveita esse tempo. Como eu sinto falta, como eu me lembro do tempo dos meus 3 ali, eu contando história para eles, mas como eu sinto falta hoje. Ninho vazio, longe. Um lá, outro cá, outro acolá, desse jeito. Eles crescem, eles se casam, eles se vão. E a gente perde aquele gostinho, aquela alegria dos filhos em casa. Ah, como a gente sente falta. Hoje a molecada está correndo ali, e você não vejo a hora de todo mundo ir para a escola. Eu sei, mas depois você vai, não vejo a hora deles virem me visitar. Muda. Os netos mexem muito com a gente, mas os filhos muito mais ainda. Porque os problemas deles são nossos problemas. A dor que eles sentem é a nossa dor. Quando um filho está doente ali, você fica ali ao lado da cama dele, você está doente junto com ele. É uma coisa impressionante como liga a gente ao filho e à filha. Por isso que nós temos não só amá-los porque nós os amamos, mas temos que colocá-los diante do Senhor. Pedir a Deus que mande para a Zefinha, a Emerculina, que Deus mande um esposo segundo o coração dele, uma esposa segundo o coração dele. Desde já ore, Senhor, obrigado pelo esposo, pela esposa que o Senhor vai mandar para os meus filhos. É de agora que você pede a Deus, não é lá quando ele estiver lá na frente, não. Por quê? Porque você está dizendo a Deus que aquele filho que já pertence a ele, porque ele é herança do Senhor, fruto do ventre é o galardão que Deus coloca na sua mão. Mas orar por eles é outra coisa. Mas eu gostaria de deixar aqui esse texto de Daniel. Daniel na cova dos leões. É um texto muito bonito, e eu queria trazer algumas lições para os irmãos. Pareceu bem a Dario. Quem é esse Dario? Aquele que assumiu no lugar de Nabucodonosor, o rei Medo, da Média, né? Lembra que os persas, havia o Império Medo-Persa, o Império Babilônico. O Império Babilônico, se foi. Deram as costas para Deus, não quiseram saber de Deus, Deus riscou eles do mapa. Agora vem esse outro aqui. Este aqui era mais sensível a Deus, muito mais. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. O que é essa palavra sátrapa? Significa prefeitos. Os prefeitos. Sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles, os quais esses sátrapas davam conta para que o rei não sofresse dano. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Meus irmãos, quando Dario assumiu o reino, ali, estava uma corrupção tremenda. Olha que homem inteligente. Então ele estabeleceu os prefeitos das regiões e 3 presidentes que os prefeitos davam conta e ele era informado. Hoje o que nós estamos vendo? A corrupção em todo lado. E não é só no mundo político. Nós vemos a corrupção em todos os lugares. Você vê cada dia mais a coisa indo de mal a pior. Nós temos a degradação da família, da escola, nós temos os amigos, nós temos as instituições que nós colocávamos a nossa credibilidade, e a gente está vendo isso tudo ir por água abaixo. Então não mudou muito não, mudam as épocas. Por que não mudou? Porque os homens são os mesmos. Porque o coração do homem é mau. Porque o coração do homem é para ser trapaceiro, para ele odiar, para ele invejar, para ele passar a perna no outro. É o coração do homem. Por isso que a Bíblia diz, quem conhece este coração? Este coração do homem. Muito bem. Então diz a palavra de Deus que Dario estabeleceu esses homens para quê? Para que ele pudesse ficar bem informado do que estava acontecendo. E Daniel era um deles.
Então, quando ele assumiu, ele percebeu que tinha escândalo para toda parte. Mas no meio de toda aquela podridão do reino, todos aqueles corruptos que estavam ali, havia um homem, havia uma flor, havia algo diferente. E este homem chamava-se Daniel. Não somente Daniel, como seus 3 companheiros, Misael, Ananias e Azarias. 3 homens de Deus, que tinham sido trazidos de Judá, escravos por Nabucodonosor, permaneciam ali, naquele lugar. E então, a Bíblia diz, olha o que diz o versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Agora veja bem, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele erro ou culpa alguma. O pessoal não se aguentava. Por quê? Porque Daniel era fiel, que era um homem honesto, um homem sincero, um homem íntegro. E então eles começaram a procurar se havia algum erro, com uma lupa ali para ver se tinha algum erro no coração, na vida de Daniel. Para quê? Para que eles pudessem acusá-lo diante de Dario, do rei, do imperador, como eles fizeram mais tarde. Mas não conseguiram ver. E aqui está uma grande lição. O homem de Deus, fiel e íntegro, ele resplandece exatamente aquilo que está dentro da sua vida. Então, ele exterioriza o que ele tem. Ninguém dá o que não possui. Ninguém fala do que não tem. A Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. Se você é íntegro, você vai falar da integridade sem nenhum problema. Se você é errado, aquilo ali vai jorrar lama de dentro da sua boca, do seu coração para fora. Porque a Bíblia diz, eu repito, a boca fala do que está cheio o coração. Então, esse homem, Daniel, era um homem íntegro, era um homem sincero. Muitas vezes você olha ao seu redor e diz, está tudo errado, misericórdia, não aguento mais. Mas, irmãos, Deus sempre tem os seus. E Ele sempre levanta aqueles que fazem diferença. O irmão se lembra de José? Tudo estava ruim, mas Deus trouxe aquele moço lá, vendido para o Egito. E o que aconteceu? Por causa de José, uma nação inteira foi salva. Um povo todo foi salvo, por causa de José. Mas olha o que ele passou. Antes dele chegar onde chegou, como primeiro-ministro do Egito, ele foi vendido, ele foi odiado, ele foi preso, ele foi acusado injustamente, até que ele chegou diante de Faraó, revelou o sonho, e Faraó disse, poderíamos encontrar um homem neste reino que tem o Espírito de Deus, como este homem, um pagão dizer isto. Ele viu o Espírito de Deus em José. O mundo vê em nós algo diferente, porque somos diferentes. Sabe por quê? Porque temos a luz de Jesus. E a Bíblia diz, e Jesus deixou claro, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Não é glorificar você, nossa, olha ali, o pastor Galgô, olha ali o Diego, aquele ali é um crente, olha, ele faz isso. Não, você estará glorificando ele. Ontem a esposa dele disse até uma coisa interessante, quando o Diego disse, eu vim para essa igreja aqui por causa da minha esposa, a esposa disse, você veio aqui por causa de Jesus, amém? Irmãos, se você entra nessa igreja e sai da igreja por algum motivo, você não saiu da igreja por causa de mim, por causa do Diego, por causa do... Você saiu da igreja porque você não veio procurar Jesus. Porque se você vem procurar Jesus, Ele está ali, porque é a Ele que eu adoro, a Ele é que eu sirvo. Eu não sirvo a homens. Não é um lugar, isso aqui é tijolo, isso aqui é teto. Deus não está em paredes. Deus está nas nossas vidas, no nosso coração. Então aquele homem fez a diferença, né? Então a primeira coisa, Dario, ele olhou e viu só escândalo ao redor de si. Segundo, ele percebeu que havia um homem diferente de todos os demais, um homem íntegro, fiel, e ele ficou feliz porque, ainda que o ambiente fosse desfavorável, Daniel estava ali brilhando. Mas uma outra coisa que eu vejo aqui, veja, diz aqui, que os maus, os opositores de Daniel, porque o rei estabeleceu os sátrapas, os prefeitos, 3 presidentes, e Daniel foi colocado como o homem ali principal, o cabeça, eles tinham que reportar para ele. Aí eles pensaram, nós temos que derrubar esse cara, nós temos que colocar ele embaixo.
Senão, como é que nós vamos fazer as nossas tramóias? Não parece alguma coisa que você está acostumado a ouvir? Vamos colocar gente diferente, vamos substituir, porque senão não podemos fazer as nossas tramóias. Viu como a coisa não muda? Que o homem é o mesmo? Só mudam as épocas? Então, diz a Bíblia, eles procuravam ocasião para acusar um motivo, um pretexto, uma brecha. Por quê? Porque eram homens maus, eram invejosos. E ao invés de ver na vida de um homem o bem, eles estavam querendo derrubá-lo. Agora preste atenção, eles não odiavam Daniel porque Daniel era ruim. Eles sabiam que ele era um homem bom. Eles não odiavam Daniel porque Daniel era uma pessoa que estava o tempo todo pegando no pé deles. Não é por isso. Sabe por que eles odiavam Daniel? Porque Daniel era um homem justo. Era um homem de Deus. Porque era luz. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que as trevas, elas não aguentam a luz. As trevas, elas não suportam a luz. Então é isso aí. Você já percebeu quando eu estudava lá no Seminário do Sul, a gente descia o seminário, ia lá para a rua Homem de Melo ali e tal, e ali era um bequinho ali que ficava cheio de namoradinho à noite, ficavam todos ali, o quê? No escuro. Ficavam ali namorando, por que não iam para a luz? Por que ficava todo mundo no escuro? Para que ninguém pudesse ver o que eles estavam ali fazendo. Está vendo? A luz não se harmoniza com as trevas. Quando bate a luz, pronto. Todo mundo vai ver. Então, odiavam Daniel por causa disso. Né? E a Bíblia fala alguma coisa a respeito desse homem fiel. Daniel era um homem de oração. Interessante que ele não se deixou seduzir pelas riquezas. Foi oferecido colar de ouro para ele, roupa de púrpura. Ele era grande no reino. Não deixou se seduzir por isso, não. Talvez se fosse eu, com esse terninho surrado aqui, opa, tem um negócio aí diferente. A gente sempre gosta de coisas diferentes. Daniel não deixou ir atrás disso, não. Ele também, meus irmãos, não deixou seduzir o seu coração pela grandeza do reino. Nada disso. Porque o seu coração estava no Senhor. Os opositores de Daniel odiavam a ele, não porque ele fazia coisas erradas, mas, como eu disse, porque ele era um homem íntegro diante de Deus. Então, o rei estimava muito a Daniel, diz a Bíblia. Estimava, mas olha o que aconteceu. Então disseram os homens, versículo 5, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Irmãos, que testemunho lindo. Nunca encontraremos ocasião alguma para acusar este homem. Não sabe como, a gente já tentou tudo. Esse homem, a ficha dele é limpa. Pode concorrer a presidente, a ficha limpa. Não tem problema nenhum. Nunca vamos ter problema aí, diz a palavra de Deus. Agora veja aqui. Se não, sempre tem um se não. Se não, nunca encontraremos acusação, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Opa, é sair desta área aqui, o homem é limpo. Agora vamos para esta área aqui, o Deus dele, ele serve esse Deus. Vamos procurar alguma coisa que possa comprometê-lo aqui. E é isto que o mundo faz. O mundo traz alguma coisa para comprometer a sua fé no Senhor. Não pense que o diabo e o mundo tiram férias. Não, eles lutam constantemente para te derrubar. E não sossegam até que você caia. Por isso que a nossa luta, diz Paulo, escrevendo lá aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante, o que ele diz? Porque eu não tenho que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, isto é, os demônios, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Irmãos, vocês estão cercados, eu estou cercado de demônios, em todos os lugares eles estão presentes. E eles estão para quê? Para te dar bom dia? Para puxar o seu tapete.
Eles vão me derrubar, vão te derrubar se você der chance. Tentaram até com Jesus, que era filho de Deus. Jesus não foi tentado? Morrendo de fome, já que você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Para que você vai ficar com fome? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora não vai tentar a mim? E o diabo conhece a nossa fraqueza. Ele não é onisciente, mas ele conhece bem você. Você lembra de Jó? Quando ele chega para Deus e diz assim: ele é fiel, tira os bens dele. Jó sabia que ele era rico. O diabo sabia que já era rico. Tira os bens dele para ver se ele não vai te blasfemar. E Deus diz: vai lá, tire. Na vida dele você não toca. É minha. E ele tirou tudo de Jó. Ele tem saúde. Tira a saúde dele para ver. Tire, mas a vida não. Tire só a saúde. Aí colocou o pobre do Jó com tumor daqui até lá. Ele se coçava com telha. Mal cheiroso. Chegou ao ponto da mulher olhar para ele e falar: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tira a sua vida, cara. Olha como você está. Assim como falam os loucos, você está falando. Receberíamos o bem do Senhor e não receberíamos o mal também, e em nada pecou Jó diante de Deus. Homem íntegro. Deus colocou as fichas dele todas em Jó. E a integridade de Jó mostrou a Satanás que existem homens íntegros, pessoas íntegras diante de Deus. E então, diz a Bíblia aqui, foram lá esses presidentes, olha o que bolaram, olha o que é que pensaram. Versículo 7, todos os presidentes do reino, os prefeitos, conselheiros, governadores, concordaram que fossem ao rei para estabelecer um decreto firme, um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora que o rei sancione o interdito e assine a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Olha o plano diabólico. Gente que você confia, gente que às vezes está comendo no seu prato, gente que às vezes é ajudada por você, com um plano diabólico para te derrubar. Porque é assim que o diabo trabalha. Ele não trabalha mandando flores, não. É uma paulada atrás da outra. E aí foram lá no Dario. Queríamos que o senhor fizesse um decreto para o senhor ser rei. O senhor já é rei? Muito bem. Então nós queremos que o senhor seja Deus por um mês. Já pensou ser Deus por um mês? Irmãos, olha que coisa linda. Você vai ser Deus por um mês. Eu vou poder fazer o que eu quiser, porque eu sou Deus por um mês. Depois passou o mês, aí eu volto a ser o que eu era antes. Mas Deus por um mês, que bênção, que maravilha. E Dario ficou cheio de si. Está vendo? Aquele homem sensível, quando ouviu isso, ser Deus por um mês, eu quero. E assinou. E ele não podia mudar, segundo a lei dos medos e persas. Olha o plano. Por que eles levaram isso para lá? Eles estavam buscando alguma coisa ali na vida espiritual de Daniel. Porque Daniel orava 3 vezes por dia. E sabe como ele orava? Ele chegava no seu quarto, ajoelhava, abria a janela para Jerusalém e orava. Por um mês ninguém podia orar a qualquer Deus, qualquer coisa que não fosse ao rei Dario. Aí eles ficaram espiando. Aí lá vem Daniel para o quarto dele. Irmão, Daniel soube. O que é que ele podia fazer? Se fosse um homem que não fosse comprometido com o Senhor, mexer os pauzinhos. Eu vou deixar a janela só aberta, mas só um pouquinho. Deixar um pouquinho a janela aberta. Ou então ele poderia dizer: não, eu vou orar só silenciosamente. Ou então eu vou fazer o seguinte: passa esse mês sem orar, pronto, tudo tranquilo. Não poderia? Mas isso seria, como nós chamamos em inglês, compromise. A gente não pode agir dessa maneira. Ou somos ou não somos. Daniel abriu e deixou a janela aberta, escancarada, para todo mundo ver.
Ele não mexeu os pauzinhos, ele não fez nada diferente. Ajoelhou, e eles chegaram, aham, pá, pegaram Daniel e levaram Daniel para o rei. Olha aqui, veja o que aconteceu. Versículo 15. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, dos medos e persas, que nenhum interdito ou decreto sancione pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Eles levaram e disseram, rei, ele não está fazendo caso de ti. Não está nem aí. Aí o rei viu aquilo e quis mudar e tal. Pessoal, o senhor não pode fazer isso não. Aí o rei disse, está bem. Com muita tristeza no coração, porque ele gostava de Daniel, lance-o na cova dos leões. Foi trazida uma pedra, posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com dos seus grandes, para que nada pudesse mudar a respeito de Daniel. E ele foi atirado na cova dos leões. Era um homem de oração, era um homem de Deus. O rei Dario estimava Daniel, mas caiu na armadilha dos invejosos. Eles levaram o rei, assinaram um decreto. Eles tornaram o rei Dario Deus por um mês. Eles sabiam que iam pegar Daniel, porque Daniel era um homem de oração. E quando você é uma pessoa de oração, você declara guerra contra o inferno. Você declara guerra contra o inferno quando você torna-se um homem de oração. Sabe por quê? Porque Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno ali, você vai orando e uma por uma vai caindo. Pá, 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 pá. Porque a sua oração é ouvida e o Senhor responde dos altos céus. Como Daniel enfrentou o perigo, irmãos? Como eu enfrento o perigo? Quando isso acontece? Primeiro, ele orou. Segundo, ele não suspendeu a sua maneira de orar. Terceiro, ele deixou a janela aberta para todo mundo ver. Quarto, ele não se preocupou nem um pouquinho com o que pudesse acontecer com a sua vida. Veja o homem de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas o que aconteceu com os opositores? Eles encontraram Daniel orando, notificaram ao rei. Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas e aí? Aí vem a melhor parte, o livramento de Deus. O livramento de Deus. Irmãos, que coisa linda, né? Você não pode evitar que o mal venha contra você, mas você pode orar para que Deus tome conta deste mal e Deus aniquile o mal. Quando nós cuidamos da nossa fé, Deus cuida do resto. Eu vou repetir. Quando você cuida da sua fé, Deus cuida do resto. Deixe com Ele. Quando cuidamos do nosso testemunho espiritual, o nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado. E termino. Diz a palavra do Senhor. Então o rei, versículo 16, ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova. E o rei disse, olha o que o rei disse. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre, Daniel. Um pagão falando isso. O teu Deus vai te livrar. Já imaginou alguém olhar para você? Jean, Deva, Adriana, Frank, Ricardo, o teu Deus vai tomar conta disso aí. O teu Deus vai te livrar. Você não tem que se preocupar. Foi trazida uma pedra, Daniel foi jogado dentro. O rei foi para o seu palácio, passou a noite em jejum. Não deixou trazer música na sua presença. O homem estava que não aguentava mais. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se e foi com pressa à cova dos leões. O rei nem aguentou. Foi de manhã cedo. Chegou ele à cova
e chamou por Daniel com voz triste e disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se é o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, e o anjo fechou a boca dos leões. Ó meu Deus, ó meu Senhor, ó glória, irmãos. O leão querendo devorar você. Não estou falando do leão do imposto de renda, não. São os leões deste mundo. O leão querendo devorar você. Aquele também. Querendo. Mas o Senhor fecha a boca do leão. É o Senhor que faz isso. Aquietai-vos. Ele envia o seu anjo. Naquele momento de angústia. E Deus fecha a boca do leão. Então o rei se alegrou, mandou tirar Daniel da cova, e Daniel foi tirado da cova sem nenhum dano, sem nada, porque creu no seu Deus. E agora, só podia acontecer, versículo 24. Foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel diante do rei. E eles foram lançados na cova dos leões, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado no fundo da cova. Não tinham chegado nem no fundo, estava no ar ainda, descendo. O que é que diz a Bíblia? Os leões se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos. Irmãos, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Você viu o que aconteceu no carnaval. Zombaram de Deus. Pode esperar que você vá ouvir a resposta de Deus. Porque a sua palavra é assim. Não se zomba de Deus, ninguém. Nem eu, nem ninguém pode fazer isso. Sem não receber do Senhor a resposta. Davi zombou de Deus? Oh, coitado. Ele que era um homem de Deus, zombou de Deus. Pagou caríssimo. Não houve profeta, não houve ninguém. A Bíblia fala de um profeta que estava andando na rua e uns meninos estavam lá chamando o profeta careca, xingando o profeta, tal lá. Na mesma hora, a mão de Deus pesou sobre aqueles rapazes. De Deus não se zomba. E aí o rei disse: o Deus de Daniel é vivo e permanece para sempre. E ele disse o que vocês cantaram hoje de manhã: e o seu reino jamais será destruído. Os homens passam, os seus problemas, as suas brigas, a sua política ruim, tudo isso passa, mas o reino de Deus permanece para sempre. E é este reino, e neste reino, que nós vivemos agora. E ele vai se concretizar como reino de Deus com a volta de Jesus. Por enquanto, o reino está aí. Mas o reino virá. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. E que o irmão seja íntegro na sua fé como Daniel. Cresça na sua vida espiritual. Não temas os leões. Não temas os acusadores. Não temas aqueles que falam mal de você. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O mundo está aí para derrubar. Mas não vamos nos preocupar. Por quê? Porque é mais forte, mais poderoso aquele que está conosco do que o que está com eles. E o Senhor há de livrar, abençoar a cada um de nós. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.